Bom, gente, olha só, e o mundo, né, que cada vez mais acelerado, é tanta coisa, o diálogo entre diferentes gerações fica mais distante, mais difícil. Mas a gente não pode deixar, né, isso acontecer, pois essa conversa fortalece os laços, promove o aprendizado mútuo e aproxima ainda as pessoas de idades distintas. Isso que é legal, né, a gente poder diversificar também no diálogo. E para nos ajudar a entender melhor como essa troca pode impactar, né, a vida em família e na sociedade, eu recebo aqui a geriatra Liz. Liz, seja bem-vinda. Muito obrigada, Dani. Que bom você chegar aqui para a gente bater esse papo legal. É tão importante falar sobre isso, né, Liz? Faz diferença. Faz diferença. Como a conversa intergeracional é importante no dia de hoje? Dani, é muito importante porque na nossa cultura atual acontece um distanciamento das pessoas dentro da própria família. Então a gente vê que os núcleos familiares, eles são cada vez menores. Sim. Pais com filhos, os avós em outros ambientes. Verdade. Né? Até um exemplo bem clássico e bem típico, né? É o jovem que mora com a avó e com a mãe. Sim, né? Sim. E eu também conheço muitos casos do neto que mora com o avô. Sim, né? E às vezes, mesmo morando dentro da mesma casa, por conta da tecnologia, do mundo acelerado que a gente vive, não acontece uma troca verdadeira entre essas gerações, né? Sim. Então, falar sobre a importância da gente manter esses laços e manter esse convívio, e não só o convívio, mas uma troca verdadeira entre pessoas jovens, os adultos e os idosos, faz com que a nossa cultura se enriqueça muito e a gente consiga trocar experiências e valores entre as gerações. De forma prática, como isso pode ser feito, Liz? O mais importante é a gente transmitir para as gerações mais novas a importância desses valores. A importância da gente dedicar tempo e dedicar atenção às pessoas mais velhas. E também reforçar a importância dos idosos também quererem participar do convívio com as crianças. Porque é comum os idosos quererem também, não ter muita paciência, quererem se excluir querer pouco. Silêncio, né? Querer silêncio, não ter muita tolerância, né? Então, é importante reforçar que conviver crianças e idosos têm benefício tanto para as gerações mais novas quanto para as mais velhas. Enquanto as mais velhas podem ter um pouco mais de tolerância, podem ter um pouco mais de sensação de pertencimento àquela família, podem transmitir os valores que aprenderam ao longo da vida, as crianças podem aprender a ter respeito, podem aprender a história da própria família, podem aprender que fazem parte de uma comunidade. Então, os dois lados têm benefícios nessa relação mais próxima. Muitas pessoas falam, principalmente, né, na fase da adolescência, né, com a idade, vamos colocar aí, 50 a mais, né, tem uma dificuldade de linguagem. Né, o adolescente ele tem a sua característica, assim como todos 50 a mais. Sim. Então, por onde começar, Liz? Porque passa tanta coisa pela cabeça, né? Mas chega um ponto assim que parece que é sem opção. Parece né? que você desiste, Desiste, né? Parece que os adolescentes desistem e os idosos desistem, também, né? Então, a gente deve começar sempre com a curiosidade, com questionamento, perguntas e paciência, né? Então, tem que querer mesmo a gente tomar essa atitude de aproximar. Hoje, uma das ferramentas que a gente pode utilizar a nosso favor é a própria tecnologia, porque a gente vê os adolescentes, as crianças estão todos conectados, né? Mas os idosos também estão. A gente vê cada vez mais idosos participando ativamente de comentários do Instagram, do Facebook, do YouTube e do próprio WhatsApp. Então, usar essa tecnologia como uma forma de aproximar essas gerações, compartilhando vídeos, produzindo coisas juntos, tendo momentos de netos e avós participarem de ver alguma coisa juntos, mandar uma coisa para o outro, né? E construir, através desse momento juntos, um momento de troca, em que o idoso pode contar um pouco as histórias da família, o adolescente pode perguntar um pouco sobre as histórias dos próprios pais, e isso gera uma aproximação. Quais os benefícios
para a saúde nessa troca, Liz? Ai, são muitos os benefícios. Quando a gente fala da parte dos idosos, você tem um benefício tanto físico, porque você fica mais ativo no convívio com pessoas mais novas. Então você vai ter que se levantar mais vezes. Se você participar com mais responsabilidade do cuidado daquela criança, por exemplo, você vai ter que estar para lá e para cá, né? E além disso, você tem uma sensação de que você tem uma utilidade, você é responsável. Então você passa a ter mais motivos para viver, a ter mais motivos para cuidar da própria saúde, porque você ainda é importante naquele núcleo familiar. Entendi. Né? A sensação de ter a noção que é necessário, que é útil. Exatamente. Você não ficou deslocado do seu núcleo familiar, porque agora você não tem utilidade, você não convive com seus filhos e com seus netos. Né? Você está entrosado ali, você tem uma função naquela família. Sim. Então isso te motiva a buscar a sua própria saúde. Em relação às pessoas mais jovens, isso desenvolve valores muito importantes dentro de qualquer contexto familiar e social. É o valor do respeito, é o valor da paciência, é o valor de você entender que você precisa amadurecer ao longo da vida, que o tempo passa, que você também vai passar por um momento de envelhecimento, né? Então, traz um pouco esse jovem para a realidade da vida. Sim, e tem essa dificuldade mesmo, né? Porque quando você falou do desistir, né? Principalmente da criança, do adolescente, o jovem com o idoso, né? Ah, mas ele vai falar de novo. Ou seja, querer que ele mude também, né? Querer que ele fique bem. Parece que precisa ter um interesse, né? Entre ambos aí, né? E eu acho que é aí que entra o adulto, que está nessa geração intermediária, que consegue perceber o envelhecimento dos pais, o envelhecimento daquela geração que veio antes e, ao mesmo tempo, está ali em direto contato com a educação dos próprios filhos. Tá. Então, também vem um pouco a responsabilidade dessa geração intermediária fazer essa conexão, gerar oportunidade, criar esse tempo para ser compartilhado, né? Seja através de conversa, seja através de visitas rotineiras, seja através de brincadeiras que podem ser criadas também em conjunto com a família, né? Legal, Liz. Você falou muito bem, né, sobre esses benefícios. Agora eu quero assim, um recado, né, uma mensagem boa mesmo, porque nós temos muitos amigos, meus amigos e amigas do Bênção da Manhã, 45 mais, 40, 50, 60, 70, 80, tem muita gente, 90 e pouco que acompanha a gente, olha, e tem a cabeça ótima, mas que não quer mais se envolver, tem preguiça, o próprio preconceito de achar que eu tenho idade, não posso me envolver com a geração mais nova, com os próprios adultos mesmo. Não vou né? entender, não vou querer participar, não vou mais aprender mais nada, isso, né? Vou passar vergonha, né? Ai, já tô feio, tô enrugada, ai, que isso, que aquilo. Qual o prejuízo de passar por isso? O prejuízo é esse isolamento, é essa percepção de que você não tem mais nada a aprender na vida, não tem mais nada a contribuir na vida, então você vira uma pessoa fechada em si mesma. Não acontecem as trocas, não acontecem os novos aprendizados e ao longo de toda a vida, com certeza, essa pessoa também desenvolveu aprendizados, também tem coisas a passar. E se ela não ativamente se preocupar em gerar essa troca, em passar esse conteúdo familiar tão importante, pode ir embora com ela. Então, todas as histórias dessas gerações anteriores, todas essas histórias familiares, às vezes receitas, tantas memórias que podem ser transmitidas para continuar a fazer parte daquela família. Sim, né? Manter vivo, né? Manter vivo, exatamente. Vivo. É tão bonito, né, ver um jovem, um adulto, né, com paciência, com aquele que tem mais, que está mais limitado. Sim, né? E necessário, na verdade. Necessário, na verdade, né? E quem aí tem a idade mais avançada, bonito ver ele dançando, lendo, fazendo um curso. Maneiras também de se envolver, né? Sim. Só pra gente encerrar, Liz, queria que você falasse assim, desse algumas dicas, né, para quem também pode estar falando assim, que eu sei que existem muitas pessoas assim que vivem muito sozinhas, não tem mais convívio, né? Porque, como você disse, né, as famílias hoje já são bem menores. E aí, com quem que eu convivo? Quais são os lugares? Onde tem gente para conviver? Sim, muito bom a gente lembrar que as pessoas que convivem em comunidade, que têm relações sociais, envelhecem melhor. Então, se você se sente isolado,
procurar realmente locais como, por exemplo, a igreja, as pastorais, as comunidades dentro da igreja sempre precisam. Voluntariado. Então, se você não conhece algum, procura na vizinhança ou procura na própria igreja, sempre vai ter essas opções de voluntariado, né? Outra opção são nas atividades físicas, que já unem duas coisas, né? Então, grupos de dança, de pilates, de hidroginástica também sempre são um espaço importante de troca, que já favorecem a própria saúde física também. É verdade. Nossa, ótimas dicas. Porque para se envolver, né? Nós somos seres de relação, né? Precisamos disso, né, Elis? Precisamos muito. Ai, que maravilha, Elis, adorei essa troca e você também trazer esse tanto conhecimento bom pra gente. Muito obrigada, Dani. Obrigada, eu que agradeço. Tudo de bom pra você.